As histórias de vingança estão em todo lugar, nos jogos, nos mangás, nos filmes, e mesmo assim, a gente aparentemente nunca se cansa delas. Mas a pergunta é: por que a gente gosta tanto de ver alguém destruir tudo por vingança? Histórias como Berserk, The Last of Us Parte 2 e God of War são grandes exemplos de histórias que abordam esse tema vingança. E o mais estranho dessas histórias é que, em muitos momentos, elas nem sempre são sobre vitória, e sim sobre dor. Parte 1. A vingança é simples de entender. Bom, a primeira razão é bem simples. A vingança é algo fácil de entender. Alguém sofre uma injustiça, alguém é morto, ou alguém importante para você é morto, e você quer retribuir aquilo na mesma moeda. Você quer buscar a sua vingança baseado na raiva que você sente ou na frustração que você sente após ter sofrido alguma ideia de injustiça. Então você não precisa de uma explicação complexa. Você sente, muitas vezes sentindo a mesma coisa que o personagem, que o protagonista também está sentindo. Então é por isso que talvez essa seja uma das perspectivas do porquê a ideia de vingança seja tão simples e fácil de entender e fácil de vender também, porque você se conecta de forma muito automática com o personagem. Quando você pensa em jogos, isso funciona ainda melhor, porque você não só entende as motivações do personagem, como você executa, literalmente executando as pessoas e tendo a sua vingança, ou em alguns casos não, mas você tem um poder nas suas mãos de decidir. Acho que 2 bons exemplos são God of War, onde o Kratos é movido pela raiva e pela ira dele, e ele sai em busca de vingança. E outro bom exemplo também é o The Last of Us Parte 2, onde a gente tem uma perspectiva bem interessante desse ciclo de vingança e de violência que aparentemente não tem fim, né? Parte 2. A vingança dá propósito ao personagem. A vingança é um dos motivadores mais fortes que existem. Ela consegue transformar personagens quebrados ou muito machucados em personagens muito mais ativos ou finalmente ativos na história, onde eles ganham essa grande motivação que muitas vezes se torna o seu objetivo de vida, e dali em diante toda a história ou boa parte da história vai girar em torno dessa vingança e dessa busca por esse objetivo. Então, obviamente, a gente tem, inclusive tá na capa do vídeo, que são o Kratos, a Ellie e o Guts. Então, sem a vingança, muitos desses personagens, eles simplesmente não teriam nenhum motivo para continuar. Só que isso também é um problema. Parte 3. A vingança destrói. Bom, na parte 2 a gente viu como a vingança pode servir de combustível e de uma grande motivação para o personagem continuar na sua história ou se tornar um personagem bastante ativo e moldar toda a sua história e a sua jornada a partir disso. Mas também tem um outro problema, uma outra questão, é que grande parte das melhores histórias de vingança
não são necessariamente sobre ganhar ou matar o inimigo que tanto te causou dor e injustiça. Ah, São, na verdade, histórias sobre perder ou aceitar a derrota, aceitar o luto, aceitar a sua perda. E, novamente, eu tô focando nesse vídeo especificamente no The Last of Us, talvez no God of War e também em Berserk, que são grandes histórias sobre vingança. Não só sobre isso, mas sobre vingança e sobre é algo que faz muito parte desses jogos, né, dessas histórias. Então, eu sinto que quanto mais o personagem avança nesse caminho de vingança e de raiva, mais ele ou ela se perde no caminho, se perde quem ele é ou quem ela é. E no final acaba virando só uma pessoa que busca ódio e vingança e matar, como se isso fosse uma solução para tudo, sabe? Então, eu acho que é uma solução muito simplista para esse personagem. Então, é uma visão muito simples de mundo. E então é por isso que muitas vezes essas histórias de vingança, elas não são só sobre vingança. E o objetivo final muitas vezes não é simplesmente matar o vilão. É óbvio que pode ter isso também, mas é algo mais profundo, algo que vai um pouco além disso e deve ir além disso. Parte 4. Por que gostamos tanto de vingança? Eu acho que a gente gosta tanto de histórias de vingança, principalmente porque elas conseguem fazer algo que a vida real não faz. Por exemplo, elas nos dão controle sobre as injustiças que acontecem com a gente ou com pessoas próximas a gente. Infelizmente, na vida real, essas injustiças não recebem a devida justiça. Os culpados muitas vezes não são punidos e a gente, obviamente, fica frustrado com isso. E em mídias de ficção, como videogame, por exemplo, isso fica muito mais intenso, porque não é só o personagem, não é só mais o personagem, de certa forma é você que tá ali na pele do personagem, vivendo aquilo. Então você consegue se conectar ainda mais com o sofrimento dele ou dela e começar esse caminho de buscar justiça com as próprias mãos ou buscar a sua vingança. As mídias de ficção sobre história, elas muitas vezes não só contam essa história, mas conseguem ser tão imersivas que a gente se sente dentro e fazendo parte de toda essa história. Então, em videogames, você aperta o botão, você toma a decisão e você sente o peso daquela decisão e das consequências do que você fez. Outra questão bem interessante sobre isso também é quando jogos que têm esse tema de vingança, muitas vezes eles questionam isso e batem de frente com essa perspectiva clichê do que seria a vingança. Então, quando você pega, por exemplo, The Last of Us Parte 2, que é um jogo que muita gente ainda hoje critica por vários motivos, é um jogo que teve muita coragem de trazer uma perspectiva diferente sobre vingança. Então, é uma grande crítica ao final de The Last of Us Parte 2, quando a Ellie não mata a Abby. Então muitas pessoas odiaram isso e diriam que a Ellie deveria ter matado a Abby, o que eu discordo, mas enfim. Então tem essa outra perspectiva também, quando os jogos eles fazem uma crítica muito firme a uma nova mudança de perspectiva, criticando a vingança
ou questionando até que ponto essa vingança é algo que está nos construindo ou nos destruindo como pessoa ou como personagem. Histórias de vingança são populares porque elas são simples, intensas e são bem humanas pra caramba. Mas as melhores histórias de vingança, elas não necessariamente fazem você se sentir poderoso ou poderosa. Elas fazem você se sentir meio vazio, sabe? E talvez seja exatamente por isso que a gente continua voltando pra elas. Olá pessoal, Netuno aqui na voz e no vídeo também, tá? Eu queria agradecer você que ficou no vídeo até agora e acompanhou toda essa jornada sobre vingança. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso não tenha gostado, comenta aí embaixo alguma parte que não teve, que você queria ter visto mais, queria ter escutado. Tá, e é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Lembre-se bem de uma coisa: a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.